Boa tarde! Boa tarde, maravilhosas e maravilhosos. Estamos aqui mais uma vez para aquele bate-papo da tarde, com café ou sem café. Estamos aqui. Eu, Rosi Marquezine de Oliveira, terapeuta holística, aí trabalhando como empreendedora, cada vez mais informações em apometria, constelação, reiki, terapias energéticas, xamânicas, estelares, para cada vez mais me aperfeiçoar e poder te entregar uma sessão melhor e mais profunda para o seu autoconhecimento. E hoje a Kelly vai fazer o nosso ancoramento. Oi, gente, boa tarde. Estamos chegando aqui, eu e a Rosi, de novo, mais uma semana, nos colocando à disposição desse campo que se cria, né, para contribuir, para compartilhar as nossas vivências, os nossos autoconhecimentos, que pode ser que contribua com alguém, né, com uma pessoa que seja, a gente já está fazendo a nossa parte. Eu sou Kelly Rocha Losbach, sou terapeuta integrativa, consteladora, apômetra, reikiana. E hoje, como sempre, né, Rosi, a gente não sabe nem do que vai falar, mas depois do ancoramento sempre vem o assunto, a mensagem que tem que ser passada. Então, eu vou aproveitar para convidar para quem vai estar assistindo esse vídeo agora, para fechar os olhos, tomar respirações profundas, deixando seu corpo soltar. Tirando o peso dos ombros, dos braços, das pernas. E nós vamos nos conectando, nos colocando à disposição do nosso eu superior e da espiritualidade maior, pedindo a proteção para o nosso campo energético, para esta sala, para que qualquer pessoa que chegue aqui se sinta confortado e amparado, protegido, para que nenhuma interferência tome conta deste campo. Trazemos agora um círculo de fogo que queima e que transmuta e purifica todas as energias que não são contribuição nesse momento. Erguemos 4 pilares de luz com a frequência dos 7 raios cósmicos para ancorar a nossa conversa de hoje. E pedimos aos nossos amparadores pessoais, aos nossos guardiões, que se façam presente, nos intuindo, com muito amor, com muita sabedoria, com muito acolhimento. Ativamos a força dos elementais da natureza, terra, fogo, água e ar, para que eles possam estar aqui também, cumprindo com o seu papel, cada um na sua função. E vamos agradecendo por mais essa oportunidade de podermos nos reunir aqui e agora. Que assim seja. Bora lá, Rosi, vamos ver o que que vem aí. Se você está aí ouvindo o nosso vídeo, se inscreve, comenta, dá sugestão, porque assim vai motivando e você vai absorvendo alguma coisa daquele conteúdo que está aqui. Porque o nosso conteúdo é a vida como ela é. A gente vai fuçando aqui, aprofundando nas nossas terapias. Quanto mais a gente tem o propósito, vocês podem ouvir a live não, o vídeo, o episódio número 8, e veja a empolgação e a motivação que nós estávamos
de muita coisa que a gente vem aprendendo para que a gente seja uma empreendedora melhor e com resultados financeiros, e o quanto está por trás dos bastidores. E essa semana a gente, na prática, está passando por esse processo. E aquela motivação, aquela energia, aquela êxtase, né, do vamos embora, vamos fazer, quando a gente aprofunda, vai lá no fundo das sombras do que a gente realmente é e do propósito que a gente quer seguir, a gente tem recaídas ou passa por situações que dá uma baqueada. E não é que a gente vai desistir, a gente está no processo de receber essa consciência e saber como ela vai funcionar daqui para frente. Eu fiz um curso esse final de semana, Barras de Access, pela segunda vez, porque ele está sendo muito importante para mim. É uma técnica muito prática da gente dar um tchau para essas sombras, ressignificando, mas muito rapidamente. E veio uma questão que eu sempre carreguei comigo, que é uma questão ancestral. Eu carrego muito comigo a minha ancestralidade no quesito honestidade. E eu honro demais a minha ancestralidade por causa disso. Meus pais, eles construíram a nossa vida com base, como que a gente pode falar? Num conceito moral, que era o que eles entendiam, num conceito material de honestidade muito grande, se deve, tem que pagar, se quer ganhar dinheiro tem que trabalhar muito, tem que ter muito esforço. Se você faz uma troca com alguém, seja justo. E isso, para mim, eu carregava como um mantra e fazia parte da minha existência. E perceba, eu já estou falando o verbo no passado, fazia. Em PNL isso tem um significado. Eu vou passar a ser desonesta agora? Não. Eu só vou parar depois de toda a limpeza que nós fizemos. De interessante ponto de vista esse meu, eu destruo e descrio todo o peso, todo aprisionamento que eu tinha nessa questão de ser honesta, excessivamente correta, excessivamente, tudo tem que ser justo, mas dentro de uma lealdade que aprisionava. E vocês não têm noção o quanto nós limpamos. E é isso que a gente está falando. A coisa vai pegando, a gente vai descobrindo, não, enxergando crenças e hábitos que a gente tem, que é tão automático, que é tão correto no nosso entendimento, que a gente vai fazendo. Só que aí quando você fala assim, agora, né? Eu quero saber qual é o meu propósito profissional. A gente tá achando que é fácil, bota no papel, escreve ali, eu quero isso, quero aquilo. Aí você põe um planejamento maravilhoso no papel. Só que você não sente nada daquilo. Você não sente. A gente só vai fazendo. Aí eu botei no papel, planejei, a ideia era boa, pá, e fica escrevendo. Aí começa a vir as questões, porque você faz tudo que você acha que tem que fazer e a coisa não anda. Ou se anda, dali um tempo para do nada. É essa a grande questão. Para do nada. Aí eu me deparei com essa questão da honestidade. Até onde isso estava me aprisionando. Até onde eu achava que as coisas têm que ser justas, mas para ser justa a gente tem que conhecer muito da realidade. O que é ser justo hoje não é só pagar a conta em dia, ou mesmo pagar depois com juros, mas pagar o que se deve. Não é só isso, é ter um equilíbrio na vida, negociar, saber negociar,
saber conversar, saber dialogar o tempo todo. Essa crença dessa honestidade era muito pesada, até num diálogo com as pessoas, até numa conversa. E hoje eu tenho essa clareza. E vou começar a trabalhar isso em mim. Vou começar não, já estou trabalhando, né? Já estou trabalhando. Para trazer mais leveza. E devolver para toda a minha ancestralidade aquilo que eles me ensinaram, que até hoje funcionou de uma certa forma, mas que eu estou vendo que causaram alguns prejuízos emocionais, espirituais, de amizade, até de saúde, gente. Até de saúde. E vou passar a fazer um pouco diferente, mas honrando. Honrando. E sabe por que honrando? Eu, nos meus altos da minha idade agora, e quando meus pais eram vivos e meus avós, eu não me lembro de uma única vez na vida, na existência, de sequer um telefone tocar ou alguém bater na porta cobrando alguma dívida deles. E isso a gente sabe o quanto isso é importante na nossa vida, poder dormir em paz. Com esse lado da vida, né? Com este lado da vida. Mas agora vem o diferente. E eu vou começar a descobrir o que é ser leve e não ser tão pesada nessa situação. É ou não é, Kelly? O que você aprendeu essa semana? Você tá aí destruída. Essa semana eu tô realmente destruída. Eu tô vivendo uma catarse no corpo físico em função desse processo todo que a gente está vivendo de se reconstruir, né? A gente existe, mas a gente vai fazendo as coisas no automático sem sentir. E essa semana foi bem puxada, porque a gente passou por um trabalho de terapia no sábado, né? Onde eu saí de um congelamento que eu nem imaginava que eu tinha. E foi uma coisa tão forte para mim, tão forte, uma parte minha estava invisível. E de lá para cá, eu vim olhando para isso, trabalhando isso. E ontem à noite eu sim entrei num processo de catarse física, de ter calafrios, dor no corpo, uma coisa muito, muito dolorida. Mas eu entendo que é o processo. Eu não vou atrás da medicação só para tirar minha dor, não. Eu vou lá, eu me acolho, mas hoje eu estou sentindo assim, ó, um cansaço físico, mas entendendo que isso faz parte do processo. E quando a gente começa a se conhecer, quando a gente fala dessas nossas crenças que nos limitam, é bem como a Rosi disse. O que que acontece? A gente nunca viu ninguém, nenhum cobrador, nenhum telefonema batendo na porta da casa da gente, né? Mas o tempo que se vivia lá atrás era um, o tempo que se vive hoje é outro. E ninguém está dizendo que a gente vai gostar que venha um cobrador na porta da gente. Não, ninguém gosta, é desconfortável. Mas é tirar esse peso. Eu lembro que meu pai dizia uma frase que me marcou muito, e eu ainda trabalho essa frase dentro de mim, que ele dizia assim: toda liberdade tem seu preço. Como se fosse uma coisa assim impossível de se conseguir. Toda a liberdade, aquilo ressoava para mim como um fardo, que se para mim ser livre, para mim fazer o que eu quero, para mim ter os meus desejos, conquistar o que eu quero, tem um preço, e um preço muito alto da forma que ele colocava. E, na verdade, a gente hoje está entendendo que não é sobre isso. Que sim, as coisas têm que terem responsabilidades, que sim, a gente tem que arcar com os nossos compromissos, a gente tem que ser honesta dentro daquilo que a gente se propõe, dos nossos valores, mas que não tem esse peso todo. E o que a gente está deixando para trás é isso, é esse peso. Quando a Rosi fala que a gente coloca no papel o planejamento daquilo que a gente quer daqui para frente e a gente não sente, é que a gente não foi acostumado a isso. A gente foi acostumado a fazer, 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 porque toda vez que tu sentava ou que tu estava ali descansando um pouco, alguém olhava para ti e te dizia: até quando vai ficar sentada aí?
Tu não vai fazer nada? Tu não tem teu quarto para arrumar? Tu não tem que estudar? Tu não tem que isso? Tu não tem que aquilo? Vai lavar aquela louça. Ou então vai passar cera no chão, sabe? Eu ouvi muito isso. Não existia a permissão da gente sentar e sentir aquilo que estava sentindo. Quantas vezes a gente ouviu, engole o choro. Engole o choro, senão tu vai apanhar mais. Então a gente foi tolhido, e hoje, quando nós nos deparamos como empreendedoras para criar um projeto, para entender um propósito de vida, para sentir o nosso produto, para sentir o nosso cliente, nós entramos em dor. Entramos em dor. Então, todo esse processo de autoconhecimento, ele é libertador, mas é para quem tem coragem de sentir dor. Essa noite eu não dormi porque doía todo o meu corpo. Então, é entender que assim, ó, o que foi lá atrás, sim, nós carregamos valores, mas nós podemos ressignificar esses valores. Nós podemos fazer diferente, como disse a Rosi, sim, honrando aquilo que nos foi mostrado, honrando o que eles fizeram, o que eles sabiam, da forma que sabiam, mas nós podemos fazer diferente. E quantas crenças nós temos de que para ter dinheiro, ou a pessoa roubava, ou então era desonesta porque tinha dinheiro. Eu ouvi muito isso na minha casa. Ah, o fulano tem dinheiro porque rouba, né? Não é um cara que trabalha, um cara que tem direito a ter esse dinheiro. Não, ele. Então, como que tu vai se tornar uma pessoa que tem dinheiro? Porque as pessoas vão olhar para ti e vão dizer, ah, aquela ali tem dinheiro porque rouba. Ou então porque é desonesta com as pessoas. Mas também não sai da cola, né? Porque sempre quer tirar um pouquinho. É isso. Olha o peso de quem conquistou, que tem que carregar daquele que inconscientemente está cobrando ele. Se você tem que sobrar um pouco para mim, de alguma forma. É sobre isso. E é Então, esse peso que a gente está falando. é, isso se torna pesado e a gente tem que entender que nos dias de hoje nós temos todas as facilidades, nós temos internet, nós temos acesso ao estudo para quem quer, né? Porque hoje, se tu abre o YouTube aqui na internet, tem assuntos variados, conteúdos riquíssimos, de graça, que é só tu sentar, não tem dinheiro para pagar o curso, mas alguma coisa tu vai tirar dali. Porque são milhares e milhares e milhares de contribuições que estão disponíveis. E aí, quando a gente não olha para não vive esse processo, a gente continua só replicando, só replicando. Deixa eu dar um Ah, exemplo prático disso que a gente está falando aqui, da honestidade, do ser correto, de botar no papel, de tudo isso. No passado, se alguém não pagava uma conta, tinha muito lá na minha época, né? Tinha um cara que vendia aqueles vendedores ambulantes, né? Ele passava com aquele audiofone, aqueles microfones, megafone. megafone, e ficava chamando a pessoa, porque a pessoa fingia que não estava em casa, então ele ficava chamando o megafone. E todo mundo sabia que isso era para cobrar. Hoje em dia existem leis, imagina, ninguém mais sonha em fazer um negócio desse. Mas isso foi só um exemplo para quebrar um pouco o Uhum. peso. Mas outra coisa, quando a gente abre uma empresa, hoje nós sabemos, e mesmo quando não é empresa, o nosso CPF, a gente sabe, se a gente não tem condição de pagar uma conta, a gente vai, a gente pode renegociar isso. Então aquele peso que a gente tinha do antes, parece que alguém vai me prender, eu vou preso se eu não pagar. Lógico que existem os extremos, né? Eu vou preso, aquele peso da pessoa, né? Que nem, ai, se eu não pagar hoje, fiquei entrando no desespero. Não, a gente sabe que tem oportunidades. Banco existe para isso. Banco não é só para botar o dinheiro e a gente naquela crença que banco tira dinheiro da gente. Banco não tira, banco negocia, é o produto dele. A gente é que não conhece os produtos e a gente vai lá naquele cartão de crédito, fica lá com aquele monte de juros, fica pagando. Mas hoje em dia a gente sabe que a gente pode renegociar isso.
Existe o Serasa, que também faz até feirão lá de renegociação. É essa a diferença. Numa empresa, quando a gente monta uma empresa, a gente tem lá lucro e prejuízo, mas a gente tem um risco. A gente sabe que nem todo cliente, às vezes, paga. Se você não se estrutura para receber antecipadamente uma sessão, você pode levar um calote. E existe isso, porque eu ouço terapeutas falarem. Se deixa para depois, a pessoa alia, né, o que ela gostou, o que ela não gostou, com o que ela tem que pagar. Ela não entende que ela tem que pagar, né? Mas observações à parte. Mas numa empresa, a gente calcula esse risco. Não receber é um risco. Então não adianta você jogar tudo que você vai fazer que você vai receber 100%. Tem um percentual que você coloca. Isso no passado nem se pensava em fazer. Mas isso é tudo diferente que a gente pode fazer hoje para trazer a vida da gente mais leve. É o conhecimento contábil, é o conhecimento terapêutico, é o conhecimento de estratégias de divulgação e uma série de outras coisas que ela está falando que diminui essa dor e sofrimento. Mas a dor e o sofrimento que a gente carrega do passado, que é o que a Kelly estava falando, aquilo, minha filha, é só terapia mesmo. Então, você Tem estava que falando, trazer para a superfície, né? e você estava falando aí, e aí veio muito claro que quem vai se conectar com este vídeo carrega no seu inconsciente ainda dívidas, culpas de um sistema inteiro e que acaba não prosperando nos dias de hoje. Nós somos provas disso, né? Nós estamos nesse caminho. Então, se você chegou até aqui e você fez sentido isso que a gente está dizendo, porque isso não é só para mim, não é só para Rosi, mas é para todo mundo que está encarnado na Terra. O que são as dívidas? Essa foi a pergunta. Que tipo de dívidas? Por que essas dívidas? Por que me sinto ainda endividado se eu não devo nada a ninguém? Mas me sinto com esse peso. E ter coragem para olhar para isso significa soltar aquilo que não faz mais parte nos dias de hoje. É dizer gratidão por tudo que vocês viveram, por todas as lutas, por todas as guerras, por todos os desafios, as fomes que passaram. Mas hoje eu faço diferente. Me abençoe. E veio muito claro um sistema inteiro de luta, batalha, e a gente carrega isso sem ao menos trazer para o consciente. Porque é só vocês imaginarem assim, ó, do meu sistema familiar, tanto pai e mãe, ali nos meus bisavós, eles já participaram de guerras, onde as mulheres ficavam cuidando dos filhos sozinhas, não tinham dinheiro para pagar as despesas da casa, porque o provedor era o homem, e esse homem estava lutando em algum lugar. Então nós não vamos longe. Olha, 3 gerações atrás. Não precisa ir muito longe. A falta que tem no nosso inconsciente. Porque é uma falta. A gente às vezes não consegue dar um passo, a gente não consegue avançar, porque a gente ainda acredita que está faltando. E normalmente essa falta ela não é nossa, porque se eu for olhar para minha vida hoje, eu só tenho que agradecer. Eu tenho onde morar, eu pago os meus compromissos, sabe, eu tenho um espaço terapêutico, eu tenho os meus clientes. Talvez eu ainda não tenha a vida que eu quero. E aí está a questão.
Por que ainda não tenho a vida que quero? Porque talvez inconscientemente seja desonroso ter uma vida melhor do que aqueles que vieram antes de mim. Então, saímos da Barra de Axis, entramos na constelação familiar e a gente vive isso todo dia. As análises que a gente vai fazendo, as percepções que a gente vai tendo, é baseado nisso, naquilo que a gente estudou, naquilo que a gente sabe. Tá, agora eu entendi. Então, lá atrás, meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó não tiveram esses recursos. Ok, hoje eu tenho. E por que que você não se sente bem com o que tem? É aí que fica o convite para entrar nesse autoconhecimento e começar a liberar isso, assim como a Rosi libera essa, como é que você disse, Rosi? Lealdade com a honestidade. Ela vai lá e faz uma ferramenta, mas ela só consegue se dar conta disso quando ela consegue perceber, trazendo para o nosso racional, trazendo para os nossos olhos. Sozinha a gente não se dá conta, a gente não consegue. Eu tenho, no meu campo, eu tenho uma resistência muito grande. Por que que eu tenho resistência? Por que que eu resisto às coisas? Por que que o meu corpo dói? Porque eu estou resistindo à mudança. Mas essa resistência, ela não é só minha. Ela é de todos aqueles homens que estavam lá lutando na guerra para vencer. E eles precisavam resistir à fome, o frio, às dores. Eu não sei por que que veio isso, né? Mas tá, veio. Então, eu acho que quem se conectar hoje aqui, o convite é para parar e olhar. O que que eu estou vivendo hoje? O que mais está me incomodando hoje? Que fica latente, pulsando no meu corpo. Só assim a gente vai conseguir avançar mais um passo. Como que uma pessoa vai se tornar rica, milionária? E eu sou uma que eu passei a vida inteira dizendo, ah, eu não quero ser milionária, eu quero só ter dinheiro para viver bem. Porque ser milionária era feio para minha família. Ser milionário era horrível, era ser desonesto. Como é que eu ia ser milionária? Eu dizia, não, eu não quero ser milionária, só ganhando bem assim para me manter já tá bom. Então são as cargas que a gente vai botando, né? As pedras da mochila, como eu digo, que a gente tem uma mochila nas costas, e aí toda vez que a gente tem uma pedrinha ali, a gente vai carregando ela um passo mais longe, e vai entrando na exaustão. Quantas pessoas hoje fazem, trabalham em lugares porque para contentar o pai ou a mãe escolheram aquela profissão? Quantos? Maioria médicos, advogados, né? Que há uns 10, 20 anos atrás eram profissões que tinham status, né? E aí ser isso, e aí a pessoa já não aguenta mais, mas não tem coragem de sair disso. Então é muito importante que a gente tenha consciência de que todo o processo, tudo que se vive tem um propósito. E se eu não aprender a sentir isso, eu vou adoecer. Não só fisicamente, mas entra no cansaço, entra numa roda de desgaste que não termina mais. Diga, dona Rosi, que você está olhando para cima e o que que você está vendo? Estou buscando aqui nos meus símbolos alguma inspiração. E a gente, toda essa reflexão, tudo isso que a gente traz aqui, vem dessa busca. Há muito poucos anos atrás a gente não fazia nem ideia o que que era isso.
não queira buscar toda essa dor. Porque faz a parte natural do ser, é quando a gente sente dor, a gente sai em fuga. E como que a gente foge da gente mesmo? Que a gente está falando aqui de sentir. E faz parte da nossa propósito de vida da humanidade, justamente despertar isso, o sentir. E por que as doenças vêm? Porque a doença, ela vem para mostrar, através da sua dor física, que você esqueceu de você mesmo. A gente esquece da gente mesmo. Aí que a gente faz? Mesmo vindo a dor, que tá para lembrar, a gente não sabe que é para isso que ela vem. A gente corre, vai no médico, compra um monte de remédio que passa a dor temporariamente e supostamente cura, né? Sem a gente sequer pensar na situação. Isso é uma maneira de fugir, porque a gente quer um remédio imediato. Você tá com dor de cabeça, vai lá, toma uma pílula, passa a dor de cabeça. É isso que a gente quer, porque ela incomoda. Mas a gente não para pensar, para refletir, para buscar conhecimento holístico ou buscar outro tipo de conhecimento filosófico que seja, para a gente pensar na vida, dos porquês da vida, para que a gente está aqui. E aí a gente vai o quê? Enriquecendo, trilhardando a indústria que trabalha para a gente cada vez ter mais dor e cada vez mais quer passar e se esconder atrás dela. E a gente só vai deteriorando o nosso corpo. E é essa busca que a gente chega um momento que a gente fala assim, chega, eu não quero mais isso. O que está atrás dessa diabetes que carregou a minha ancestralidade por séculos? E eu, depois de muito tempo, querendo ou não, estava me cuidando, ela chegou uma hora que ela falou assim, peraí, lembra de mim aqui. E ela aponta, e ela desponta. Mas aí a gente vai olhar e falar o que isso quer dizer. Porque você não está olhando para você. Começa a se cuidar, se acolher mais. Começa a gostar de você. Porque a sua ancestralidade inteira não fazia isso. Ela não fazia ideia do que era gostar de si mesmo. A gente só olha para o outro, cuida do filho, cuida do marido, cuida do cachorro, cuida do passarinho, mas não cuida da gente mesmo. E esquece da gente. E aí vem a doença mais tarde. As doenças tardias, né? Que enquanto você está naquele frenesi de cuidar de todo mundo, não dá tempo nem de ficar doente. Aí quando o corpo relaxa, porque todo mundo cresceu, cada um vai cuidar da sua vida, aí você vai ficar naquele vazio, aí começa a vir tudo aquilo que você está precisando. E agora, você vai olhar para você mesmo ou não vai olhar? Vai sentir o seu corpo? É a hora que começa a permissão. É a hora que a gente começa a se descobrir. É a hora que começa a aparecer as pessoas que nos ajudam. E a gente começa a fazer esse diferente. E dói fazer diferente. Como a Kelly estava falando, você imagina, de repente, você começa a olhar para o sofrimento, não é só ir lá tomar um remédio, não. É por que ele está aqui, o que ele está querendo me dizer, o que eu vou precisar mudar. O que eu vou precisar mudar em mim. Aprender a perder para começar a ganhar. E às vezes a gente acha que está perdendo o passado e não. A gente só está resgatando o que a gente fez de melhor. E o que não fez a gente fala, sinto muito. Não dá para mudar o passado. Mas é necessário trazer a dor do passado para a gente entender o porquê do presente, para a gente mudar o comportamento.
começar a fazer de outra forma, do jeito que a gente acredita que é o certo. E para ter um futuro que a gente ainda não vislumbra, mas vai ser diferente. Vai trazer um resultado diferente. É o melhor do mundo? Eu não sei, é você que vai escolher. É você que vai escolher se divorciar e largar lá aquele parceiro lá que só é encrenca. Você vai ter coragem agora? Ou vai ter a coragem de olhar para trás e reconhecer que a encrenca nesse casamento é você? E reconhecer isso. E começar a olhar para ele ou para ela com mais amor e modificar seu comportamento. Vixe, Será que ele vai modificar? se nós vamos entrar nesse assunto, aí tem assunto para mais 2 dias. É disso que a gente está falando. É quando a gente dá um basta na vida, a gente tem que começar a ver que tem que a mudança gera outro tipo de dor, mas uma dor que vai passar. E aí, é muito filosófico tudo isso? Não, porque a gente começa a questionar, a gente procura profissionais para nos ajudar e começa a fazer a mudança e acha que já está fazendo, que está bam bam bam, aí você se dá conta e descobre coisas, continua procurando técnicas, ferramentas, você se forma, faz a autoaplicação que ajuda imensamente, porque as ferramentas, a gente vai fazendo a autoaplicação e a gente vai no dia a dia, ali ó, tete a tete, no momento que a gente, aqui ó, a gente tá falando, tá cada uma jogando alguma técnica na gente para ver o que tá acontecendo, até pedir inspiração para saber o que continua falando. Até olhar aqui na parede e ver todos esses símbolos, todas essas ferramentas que eu tenho à minha disposição, que eu me formei, para saber o que você vai me trazer de luz para falar agora. E isso, como não tem programação, a gente está permitindo que a espiritualidade nos acesse e a gente permitindo falar sem eira nem beira. E aí a gente vai falando, depois confia, vai aumentando a confiança, vai se empoderando, vai se sentindo mais forte e vai se curando. Não tem um mapa. Não tem um mapa. E quem tá Aí começa por aqui, ó. Eu comecei de um jeito, a Kelly começou de outro. Não é. E as pessoas que estão assistindo e as que vão assistir devem estar se perguntando, tá, mas para que eu quero saber de tudo isso? E eu vou te perguntar o seguinte: tá satisfeito com a vida que tu tem? Se tu tá satisfeito, tá tudo bem. Agora, Mas se se não, chegou até aqui, se chegou até aqui, é porque não tá bom. E se não tá bom, precisa olhar. É simples assim. Porque a gente só sai da zona de conforto quando começa a doer, né? Começa a doer. Não tá bom. como faz? E o que é olhar? Gente, faz meia hora que a gente tá falando, tem mais 8 episódios lá atrás falando só sobre isso. O que é olhar para dentro? E quando a gente fala em dor, não é uma coisa insuportável. A dor, quando a gente fala, é algo que incomoda. É algo que incomoda. Por que que eu não gosto? Gente, ó, vou dar um exemplo. Por que que eu não gosto de ficar olhando meu saldo bancário? Por que que eu não gosto de fazer aquela minha planilha do fim do mês para saber o que eu gastei, se sobrou, se não sobrou, que normalmente não sobra, né? Mas tudo bem. Por que que eu não gosto? Por que que eu resisto tanto a fazer isso? Eu fui buscar, gente, eu não conseguia, eu passava mal, eu adoecia só de pensar que eu ia ter que olhar para o meu financeiro. E olha que eu sou uma pessoa extremamente organizada. Para não faltar, porque não tem ninguém que põe no lugar. Não tem ninguém que vai lá e paga a conta por mim. É eu comigo mesma. Então, eu adoecia, eu fui atrás. Vocês não imaginam a enormidade
de ressignificação sistêmica com a minha ancestralidade, de eliminação de crenças, de apometrias, de dívidas passadas, que tinha que se reconciliar lá com o ser e comigo mesma, quanto reconhecimento de onde eu fiz, ou a minha ancestralidade fez coisas que precisava mudar agora, que já está prescrito no universo, sabe, prescrição energética. A Sei. gente precisa lembrar o ser lá atrás que aquilo lá não existe mais. Que hoje é assim, ó. Hoje tem conta no banco, não põe mais debaixo do colchão. Uhum. Aqui tem um monte de gente lá com dinheiro embaixo do colchão, gente. Vocês não têm noção. Sim. Acumulando. Aí a gente tem que ir lá e falar, ó, acorda, não é mais assim. Vamos tirar, isso aí já foi, vamos curar, vai tratar, tchau. Gratidão. Agora o dinheiro é no banco e lá você põe, você tem uma continha que você abre que vai rendendo diariamente para não perder o valor daquilo que tá lá. E a gente tem que ir e aí e por aí vai e fazer limpeza, é limpando, limpando e vocês não sabem, vai aparecendo coisa, vai limpando, vai limpando. Hoje eu já vejo de outra forma. De 100% de resistência, hoje eu posso dizer que eu tenho 40. Mas foi muito trabalho, muita consciência de que não é mais do jeito que era no passado. Isso é olhar aquilo que mais te incomoda, qualquer coisinha. Até limpar a casa, se você começa a passar mal e achar ruim que você tem que limpar a casa, vai olhar porque tem alguma coisa aí. É ou não é, Kelly? A gente só limpa. É isso, é estar disposto, né? É estar pronta para seguir adiante. Hoje eu tô realmente eu me sinto cansada. É um cansaço físico, mas por quê? Porque eu sei o que eu preciso mudar, eu sei o que eu preciso fazer. Porque não existe uma condição de tu ter clareza, tu ter consciência de uma situação e tu simplesmente continuar fazendo a mesma coisa. Não dá, não volta mais. Eu digo que o autoconhecimento é uma porta que se abre todos os dias, uma abre, tu ressignifica e ela fecha. Aí abre outra, tu ressignifica e ela fecha. Não dá mais para voltar ali atrás, para fazer mais do mesmo. Não dá. Então, é, o nosso convite é esse. O que é que está te incomodando? O que é que está te insatisfazendo? Quais são as ações que tu precisas tomar para que a tua vida seja diferente? Ah, mas eu tô casada há 30 anos. E daí? Essa é a minha pergunta. E daí? Os próximos 30 vão ser Vão iguais ser ou iguais? pode ser diferente com o mesmo parceiro? Exato. Olha que pode, hein? Pode. Olha que pode. Você Exatamente. pode mudar tudo. Não quer dizer que a gente entra nesse caminho do autoconhecimento que a gente vai deixando tudo para trás, não. Coisas se ressignificam e ficam melhores. Agora, lembre-se, a gente tem que querer. A gente precisa querer fazer a mudança. A gente tem que se desafiar a fazer a mudança. E uma frase que eu uso muito com as minhas clientes é: mude-se a si, que o mundo à sua volta também muda. Eu canso de receber gente que sai daqui tomando uma ação diferente, um comportamento diferente e volta depois para me dizer: tá tão diferente, eu não sei porque a fulano ou fulano já não estão mais fazendo determinada coisa. Não estão porque você mudou. Você se posicionou, você conseguiu entender onde estava o ponto. Não tem a ver com o outro, tá tudo em nós. Tudo em nós. Quando nós olhamos para isso, a gente vai se transformando. Então vamos aqui hoje fazer um tratamentozinho através de um reiki xamânico estelar, fazer uma limpeza,
fazer uma limpeza em nós, uma limpeza no ambiente, porque esse mantra Om está vindo já desde o início do vídeo, pedindo que a gente limpe a nossa mente, porque tudo começa no pensamento. E como diz Gary Douglas, o criador da ferramenta barra de Access, o pensamento fede. Então, quanto mais a gente alimenta a nossa cabeça, a gente precisa de conhecimento e sabedoria? Com certeza. Mas quanto mais a gente só enche esse cérebro de coisa, mais a gente bloqueia o nosso sentir. E é isso que é o exercício, essa que é a coragem da gente fazer meditações e esvaziar a mente. Eu sei que eu sou resistente. Então o que está faltando? Universo, me mostra aquilo que eu ainda não tenho consciência sobre essa questão que eu olho tanto. E eu ainda não despertei. Mas para que o universo responda, tem que silenciar. E a gente foge falando demais, pensando demais, fazendo demais. E não dá um tempo para as coisas. É igual massa de pão. A gente não vai lá e bota todos os ingredientes, amassa, faz não sei o que, põe, mas depois para ele ficar bom, não tem que deixar ele crescer lá descansando para maturar, para depois colocar no forno e ficar aquela coisa maravilhosa. É justamente isso. Então eu convido todos que estão aqui a gente fazer esse exercício nesse momento, inspirando e expirando profundamente, mas indo nessa constelação que está na nossa tela, se deixando libertar, se deixando levar, deixando o corpo ir, mas seguindo essa orientação da meditação. Porque se a gente vai sozinho, a gente se perde lá. E aí vai se assustar. Porque é tão bom e não está acostumado nesse bom, que vai entrar em pânico. Então se solta. Se solta e começa a se desprender do chão. E deixa o seu corpo flutuar por esse coro de anjos que está entoando esse mantra. Está te chamando. Se deixe levar. E seu corpo vai como se fosse um imã em direção a esse coro. E seu cérebro, sua mente vai ficando neutro, sem nada. Simplesmente se deixe levar. E se algo passar pela sua mente ou seu corpo, não pare, deixa passar. Não pergunte nada, vai e confia. Porque nesse momento todos estamos indo em direção às energias cósmicas do planeta Alfa Centauro.
em direção a essas câmaras de tratamento. E esses seres do Alpha 100 têm como missão nos auxiliar a limpar, a encaminhar toda e qualquer energia densa que se conecta a nós. Seja de que natureza for. Continue flutuando. E a melhor maneira de confiar é se deixe levar. Porque eles estão te recebendo. Estão te levando e destruindo e descriando tudo que você criou de crença, te deixando puro, simples e leve. E removendo toda aquela densidade que tenha na sua aura, nos seus corpos sutis, no seu corpo físico, nos seus chakras, removendo tudo, inclusive chips e implantes. Colocando tudo dentro de um baú cósmico. E nesse momento se colocando dentro de uma câmara de tratamento. Ativando cada um dos chakras. Purificando e harmonizando. Numa energia verde dos raios verdes, com o comando Santa Esmeralda, que levou aquele baú e que está te envolvendo. Numa cura intensa, com os Exus planetários, os xamãs planetários, envolvendo em medicações, ataduras, cicatrizações de feridas, restaurando e regenerando cada célula do corpo. E vá sentindo, vai se sentindo leve. E durante toda esta noite, seu corpo espiritual estará em tratamento. Seu corpo energético. E sinta nesse momento alguém dando a mão a você e vai retornando. Nós vamos começar a retornar aqui agora. Retornar com a consciência, retornar para o corpo. Deixando tudo para trás, ressignificado e tratado. Porque a cura só depende de você. E retornando aqui, numa inspiração e expiração profunda, movimentando o pescoço, as mãos, os pés, e agradecendo a estes seres médicos, espirituais, enfermeiros,
por este momento. E vamos agradecendo pela nossa própria existência. E pela oportunidade que tivemos agora de nos curar, porque assim o desejamos. E a cada um de nós que se propõe a esta cura, nós curamos milhares à nossa volta, milhões na somatória, porque todos eles estavam esperando que você agora escolhesse se curar. Assim é. Gratidão a Alfa Centauro, gratidão aos xamãs, ao tridente dos Exus planetários, gratidão a Jesus, porque Ele está no comando, permitindo que toda esta parceria nos auxilie. Gratidão. E nós vamos deixar você nesse seu silêncio, dando por encerrado esse vídeo. Segue a gente, comenta. Se você nos ajudar, você também está se ajudando. Até a próxima.